Hoje o Papo Mineiro vai ter uma prosa de cerveja artesanal, com a psicóloga Luciana Guimarães, bacharel em filosofia, técnica em música e também ênfase em canto. Então, vamos conversar com uma artista, né? Ela é sócia e também é empreendedora criativa da cerveja Pós-Doc em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Então, Seja bem-vinda, Luciana. Queremos conhecer a sua história de Bom dia, filósofa tudo a bem? cervejeira. Isso, Tudo ótimo, você. tudo jóia, graças a Deus. Não é verdade? Então, hoje nós vamos contar a sua história, você vai contar seu empreendedorismo aí nessa bela cidade. A palavra é sua. Ótimo, vamos lá. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? A minha atuação profissional principal anteriormente era como psicóloga, eu trabalhava como psicóloga clínica, foram acho que uns 10 anos aí atuando em clínica. E aí, com a maternidade, eu resolvi ter um ano sabático só de mãe, né? Falei, vou me dedicar só à maternidade. E nisso veio a ideia de empreender. Aquela ideia que a gente tem de conseguir ter mais tempo, né? Se organizar melhor com isso. E aí eu acabei me apaixonando pelo empreendedorismo e decidi deixar a psicologia, os outros estudos de lado e, e entrei aí de cabeça e coração para empreender com a cervejaria ao lado da maternidade, né? Conciliando até hoje as minhas duas missões principais. Então, hoje, meus estudos, né? O que eu tive antes de estudar de parte de humanas, de artes, hoje o coração está voltado para o estudo do empreendedorismo e da cerveja, da história da cerveja, né? Mercado, e tudo que Claro. envolve isso daí. Mas vamos voltar um pouquinho, você vai contar por que a escolha por psicologia. A escolha por psicologia foi muito intuitiva, muito natural para mim, já era uma coisa que eu já tinha comigo, que eu tinha essa vontade, né? Então a coisa fluiu de uma forma muito natural, não foi uma coisa que eu tive que parar em ter um momento assim, nossa, eu preciso escolher o que eu vou fazer, está chegando a hora do vestibular. Foi de uma forma muito fluida, muito tranquila, né? E eu fiquei muito feliz com o curso. Eu acho que todo mundo deveria estudar um pouquinho mais de psicologia. Eu acho que seria muito bom para todos, para um crescimento, para uma vivência melhor em sociedade. Não tem dúvida. Ainda mais nessa sociedade que vivemos, né? Que Sim, infelizmente as sim. pessoas são muito individualistas, muito gananciosos, Uhum, né? Então sim, precisa abaixar um pouquinho, né? Começar a compreender a sim. parte interna um pouco, né? E até para a E você gente atendia entender quê? ali Você atendia pessoas? adultos, né? Você atendia Jovens pessoas, adultos, adultos? isso, isso. Homens e mulheres, jovens adultos, né? Até a idade que viesse, não trabalhava com crianças e adolescentes, era só mais voltado para o público jovem adulto mesmo. E atendimento em clínica, então aparecia de tudo, né? De diversos casos, desde mais suaves, mais tranquilos, né? De coisas mais cotidianas, até casos que a gente precisava de um acompanhamento, de um parceiro da psiquiatria Nessa, junto, né? nessa época, o que você conta dessa época que lembra assim, que te chamou mais atenção? O que te Mais agregou mais no atenção. estudo? Porque não deixa de ser também de pessoa para pessoa, né, Luciano? Sim, sim, sim. É, uma coisa que dentro da psicologia sempre é muito claro, né? Hoje eu não estou atuando mais, mas eu falo para nós profissionais, e é uma coisa que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, é que não adianta forçar quem não quer entrar no processo, né? Então, cheguei a atender algumas pessoas que não, estou fazendo terapia, não sei o quê, mas verdadeiramente elas não estavam dentro do processo. Então, a coisa não flui, o caminho não, ela não se abre, né? Porque fazer terapia é como fazer uma faxina.
Você tem que tirar umas coisas do lugar, levanta poeira, arrasta um monte de coisa, para depois, na hora que está tudo mais ou menos ali limpo, você vai dar uma organizada, ver se muda alguma coisa de lugar, o que precisa jogar fora, o que continua, né? Então, se a pessoa não está disposta a entrar no processo, não adianta, né? Fica uma coisa da boca para fora. Então, às vezes a gente enfrentava alguns casos assim, às vezes de o cônjuge, né, o marido ou a esposa queria que o companheiro fizesse a terapia, ou pais que encaminhavam os filhos, mas a pessoa não estava aberta. Então não adianta. Às vezes a pessoa, estou fazendo terapia, mas não está adiantando nada. Ela não se abriu ao processo, né? Então aí não adianta. Tem que se abrir e se jogar nessa jornada que é a terapia, né? E é o grande X ali de toda a questão. E tem muita gente que já fala, a terapia não serve para nada, não sei o que, mas nunca se permitiu passar pelo processo. Então, é o grande Tem um dilema para a modismo gente também, que né? tem um modismo. Hoje não tá a questão Eu faço assim, terapia, eu faço terapia. que bom. Né? Espero que seja Não, é verdadeiramente assim que eu aberto falei, ali, né? claro. Hoje Mas a gente assim, tem tem, muita gente de modismo, né? sim, sim, um grande perigo que eu vejo hoje na época que eu estava atuando, não estava tão forte ainda, estava no processo mais inicial, já tem quase 8 anos que eu não estou atuando, mas a gente tem uma onda muito grande de coaches, de terapeutas, né, de 500 mil linhas, constelação familiar, psicanálise, terapias alternativas, e todos se denominam ali como terapeutas, né, ou quem está ali em atuação em psicanálise sem uma formação séria que a área exige, se apresenta como psicanalista, tem muito charlatão, né? Tem muita gente que viu nessa fragilidade humana um caminho para faturar bastante. Então tem que ter muito cuidado, escolher muito bem o profissional, de preferência já tendo indicação de quem conheça, de quem já já passou com ela, alguma coisa assim, para não correr o risco de cair na mão de uma pessoa errada, né? Porque tem casos que são mais simples, que é possível que a pessoa consiga desenvolver um trabalho interessante, é possível, mas dependendo do que a pessoa tiver ali a ser tratado, se for uma coisa mais profunda ou mais complexa, ela pode acabar piorando muito o quadro, né? Por ser um profissional que não tem o preparo, o embasamento de um estudo consistente da psicologia para conduzir o processo, né? E em alguns casos é difícil depois conseguir reverter, né? Então, em se tratando da saúde mental, todo cuidado é pouco com o profissional que vai ser o condutor aí desse processo, né? Isso mesmo, muito bem. E aí, vamos falar um pouquinho de canto, seu hobby? Cantar para mim entrou como um desafio na adolescência e fui convidada pela minha mãe para ajudar a cantar no grupinho na igreja ali e tal. E aí de vez em quando eu ia, dava uma forcinha, mas não acreditava nada em potencial e, e acabou que as outras pessoas do grupo foram saindo, foram saindo, foram saindo, ficou só eu. Então, me descobri cantora, cantei acho que por uns 10, 11 anos, numa capela aqui em Pouso Alegre, que é ao lado, e aí comecei os estudos no conservatório. A tecladista que me acompanhava era uma professora de piano do conservatório, se tornou uma grande amiga e foi me mostrando ali o caminho da arte. E aí eu fui para o conservatório em Pouso Alegre, tenho um grande presente, que é um conservatório
estadual de música, e um dos poucos, né, que tem no estado, e acho que do Brasil, acho que são pouquíssimos, se é que tem outros conservatórios estaduais, eu não sei te falar, mas em Minas, se eu não me engano, acho que são 10 ou 11 no estado todo. Um estado com quase 900 municípios, né? E aí fui fazer estudo de teclado, piano, né, aquele estudo mais inicial, e aí o curso de canto, na época, era um curso técnico, então você tinha... o conservatório, ele segue o mesmo fluxo da escola regular, né? Então, na época era ensino fundamental e médio, né? E aí fui ali, que equivalia a sétima, oitava série, e depois o ensino médio, que era o curso técnico mesmo, né? E aí os outros, o piano e o teclado, eu fui deixando para trás, e o estúdio de canto eu consegui manter até o final e ter o diploma ali do curso técnico em música com habilitação em canto, né? Um período muito gostoso da Muito vida, bem. viu? Muito Gosto de bom. cantar. O que você gosta de cantar? O que eu gosto de cantar? Sou bem eclética, viu? Já tem uns bons aí 8, 10 anos que eu não canto mais, né? Cantava assim algumas Em formaturas, público? Em casamentos, público? já fiz de tudo um pouco, com o público. Mas eu gosto de tudo, né? Gosto muito da música brasileira, né? Eu sou assim aquela eclética que escuta desde de um samba, um pagode assim mais próximo do samba raiz, até o rock nacional, gosto de tudo. Sou para música, principalmente para ouvir, eu sou bem eclética, dá para ir de tudo. O que eu tenho escutado muito ultimamente, até presenciei uma apresentação deles esse fim de semana, é o Trio Amadeus, aí de Belo Horizonte, que é um grupo assim fantástico. Até Excelente. fica a dica para você, Excelente. se não conhecer, conhecê-los, que eles são muito interessantes. Ah, um trio composto por uma cantora, o marido dela é o que toca violão e um amigo ao violino. E eles fazem releituras. A formação dela é clássica, em canto erudito, então ela apresenta alguns trechos de óperas no show também, e fazem releituras do rock com esse toque do clássico junto. Então fica uma coisa muito bonita, muito bacana. Então, Beatles, Queen, nossa, tem de tudo no show, temas de filmes, né? Fica uma coisa bem interessante com esse toque do clássico, tanto na voz dela quanto no violino. Isso eu tenho ouvido bastante ultimamente. Eles são muito conhecidos aqui em Belo Horizonte. Fazem muitos eventos Sim, aqui. eles Eu são gosto bastante. fantásticos, fantásticos, Eu gosto bastante, né? fantásticos. Ótimo. Sim, E aí nós vamos chegar, então, aí como é que vai a história dessa cerveja artesanal, né? Como é que isso cerveja começou, hein, artesanal. Luciana? Começou em 2011, quando o Francisco, né, o meu marido, foi fazer o pós-doutorado dele, trabalhando com fermentação. E aí o supervisor começou a trazer as cervejas, estava naquela época de começar esse movimento de cervejas especiais, cervejas artesanais no Brasil, com um pouco mais de corpo. E ele trazia as garrafas e pedia para o Francisco isolar, né, o micro-organismo ali que fazia a fermentação, né, a levedura, fazia o estudo de caracterização, essa parte toda microbiológica. E até então, nem eu nem ele, a gente gostava de cerveja. E aí ele começou a se interessar, a provar. Ele fazia o pós-doutorado na Unesp, em Rio Claro, e na época a gente morava em Pouso Alegre. Então ele passava parte da semana lá, parte para cá, e aí começou a gente a gostar, a ver as possibilidades da cerveja artesanal, né? Sair daquela coisa que aqui é muito forte ainda no Brasil, só da cerveja Pilsen, a cerveja trincando de gelada, na beira da piscina, no churrasco, no futebol. Sempre a cerveja não como um potencial de sabores a ser explorado, mas sempre ali como
uma coadjuvante ali só para refrescar, né? E aí a gente começou a ver as coisas de harmonização, de estilos diferentes que a gente ainda não conhecia. E aí a gente foi se encantando. Isso ali em 2011, 2012. A ideia ficou meio ali adormecida, ele fez cursos de produção, eu comecei a estudar algumas coisas, né? Por minha conta ali, extraoficiais, nada de cursos específicos, né? Acompanhando muito do que via na internet e tal. E aí, 2016, eu falei, vamos tentar? Ele já tinha comprado alguns equipamentos e tal. Eu falei, vamos começar, vamos ver se você sabe fazer cerveja mesmo, né? E aí a gente começou a se envolver nesse processo. 2016 foi o ano que a gente começou a fazer alguns kitzinhos caseiros, vender assim, era pouco volume, né? Então vendia para uma pessoa ou outra, fazia uns kits personalizados com rótulo para formatura, casamento, alguns presentes assim mais específicos. E eu falei, nossa, tô gostando desse negócio, que aí eu comecei a botar essa veia criativa mais em funcionamento, né? 2017 foi o ano que a gente começou a participar de eventos. Tem uma grande amiga nossa, a Ana Beraldo, que ela é curadora de eventos, organizadora de eventos. Ela começou a nos convidar para participar de alguns eventos aqui na região, desenvolvendo receitas. Começou com uma receita de uma cerveja com marmelo para a cidade de Delfim Moreira. Teve um período ali que teve um auge da economia da cidade, em torno da produção e comercialização da fruta em forma de doce, né? Aquelas famosas marmeladas que vinham, os doces em lata, né? Toda aquela cultura gastronômica que a gente Sim. tinha ali na época, né? E aí eles fazem a festa do resgate da tradição em Delfim Moreira. Ela falou, meio assim brincando, ela estava abrindo um empório em Pouso Alegre. Não dá para fazer uma cerveja com marmelo? Aí o Francisco falou, vamos tentar. E aí a gente fez, foi uma grata surpresa, ficou uma cerveja muito gostosa. Ela é uma cerveja bem mais alcoólica, ela tem 9,5% mais ou menos de teor alcoólico. Depende ali de quanto a fruta está madura para ser adicionada na produção. E aí a gente pôs cerveja com café, fizemos vinho com banana, cerveja com gabiroba, com uvaia, tomate de árvore. Aí começou, abriu assim um leque de possibilidades com as cervejas criativas, né? E aí a gente achou o nosso caminho dentro da economia criativa, valorizando o conhecimento que é necessário para a produção, para se desenvolver essas receitas, a cultura gastronômica, né, a história dessas frutas na alimentação, que hoje a gente chama muito dessas frutas de quintal, né? Uvaia, tomate de árvore, Sim. gabiroba, são frutas de roça que você não encontra para sendo comercializadas, né? Por exemplo, a uvaia, muita gente tem memórias afetivas com ela. Nossa, eu tinha na casa da minha avó, quando a gente ia para a roça, quando era pequeno, muito ligada a momentos bons que as pessoas revivem, né? Fala, nossa, isso aqui tem gostinho de infância, tem gostinho de memórias boas. E são frutas que são nativas e já estão quase aí que em processo de extinção, né? Porque a gente não tem uma cultura alimentar no Brasil com as frutas nativas tão forte quanto em outros locais, né? Então a gente também busca fazer esse resgate junto à cultura gastronômica, a uma visão mais de valorizar o que a gente tem de nosso, né? E trazer isso aí para um público maior conhecer, né? E aí a coisa foi caminhando. 2019, 2018, nós tivemos a oportunidade de vir para Santa Rita, incubar a empresa. Foram 14 meses já incubados, mas sem funcionamento, por conta de questões de CEMIG, de um atraso muito grande com essa parte de disponibilidade de energia. Depois, aguardamos o registro, né, a vistoria, o registro do Ministério da Agricultura,
Em setembro de 2019, começamos oficialmente a funcionar como uma cervejaria com CNPJ e o registro no Ministério da Agricultura. Então, são 4 anos de felicidade. De Né? desafios. E vamos, a cerveja é muito gostosa, já pude experimentar 3 ou 4 tipos. Gosto bastante, eu gosto muito de cerveja artesanal. E os rótulos me despertaram a atenção. Né? Parece que são mais ou menos turísticos, culturais. Isso é ideia sua, não? Sim, sim, sim. Desde o começo a gente já tinha a Para nós, como é ideia que você tem essas buscar, ideias? de buscar diferenciais. O mercado de cerveja é um mercado grande, mas ele tem grandes atores dentro do segmento, né? A gente tem as grandes cervejarias, as principais aí no mundo, Heineken e Ambev, né? Que são detentoras de quase todo o mercado. Então não tem como brigar com essas aí. Então vamos para o nicho das artesanais mesmo, que é o nosso caminho. E para ser mais uma, eu falei, isso é muito difícil. A gente tem que encontrar caminhos de achar a nossa identidade e de se apresentar de uma forma também diferente para o público. E aí eu falei, não, eu vou nessa transição de produção caseira para produção profissional, né, CNPJ, eu falei, a gente tem que ter alguma coisa de arte aqui também, né? O Francisco também é uma pessoa que gosta muito de arte, de cultura. Eu falei, vamos, cada uma vai ter um rótulo. E isso já era uma arte. Então eu falei, nossa, mas a gente tem tanta gente boa, tanta artista bacana, não dá para, sem querer desmerecer o trabalho dos designers, dos artistas digitais, né? Eu falei, mas a gente tem muita gente bacana, eu acho que vou começar a explorar isso. E aí foi surgindo de uma forma muito natural de convidar vários artistas para desenvolver essas artes para a gente. Essas artes foram compradas, né? Não foram só uma Claro. que o artista não quis comprar, né, oficialmente, não quis cobrar, né? Aí eu acabei presenteando ele com algumas garrafas sempre, eu levo algumas para ele. Mas todas foram compradas e tem um, um contrato, né, de uso da imagem, que eu me comprometo também a divulgar o artista. Né? Então, no contrarótulo, as pessoas podem encontrar. Quem quis assinar a arte, elas vão para o rótulo da forma que o artista me manda. Está com a assinatura dele ali, ela vai. E aí, no contrarótulo, eu coloco uma indicação, uma rede social, né, que basicamente hoje o forte é o Instagram, para que as pessoas, para que os nossos clientes possam conhecer outros trabalhos desses artistas. Né? E graças Muito a bem. Deus, para alguns já rendeu outros frutos, né? Outros trabalhos, outras indicações, né? Mas é muito bacana. A cerveja com marmelo, por exemplo, foi um ilustrador de Delfim Moreira que fez para gente. A de tomate de árvore também foi ele, porque a ideia com essa cerveja de tomate de árvore teve uma sementinha lá também, né? Então a gente busca fazer algumas associações quando é possível, senão eu vou vendo qual que é o estilo do artista e o que, que a gente tem mais ou menos de ideia para aquele rótulo. E aí a gente vai casando aí as ideias. Hoje são quantos rótulos? Hoje eu tenho. Nós já lançamos acho que umas 22 cervejas, mas nem todas estão com rótulos personalizados. Algumas que foram lotes exclusivos, assim, únicos, e que a gente não trabalharia de novo, foram artes digitais. Né? Então, por exemplo, uma American IPA, que é uma cerveja que a gente não tem no nosso portfólio, e durante a pandemia a gente acabou tendo um lote que ficou com um perfil mais dela, ela precisou ficar ali maturando mais tempo, o lúpulo ficou mais presente, mais amargo. Falei, não, isso aqui está na característica de uma American IPA, vamos eu falei, bom, aqui não faz sentido eu comprar uma arte para uma cerveja que vai ser um rótulo único, né? Tem que pensar também. A vontade é pensar com a cabeça criativa, mas a gente tem que pensar com a cabeça do empreendedor, do empresário também, né? Falei, economicamente não fica viável. Então, essa
eu mesma faço a arte digital. Mas as outras todas, basicamente, são Certo. artes desenvolvidas pelos artistas. E para frente, quais os planos? Os planos agora são... a maioridade chegou para a empresa, né? Então, o período de incubação está se encerrando. Então, vem uma nova etapa, né? Então, aquele período de vamos dizer assim, de um teste mais embrionário da ideia, né? De testagem, validação, né? De maturação aí do processo como empreendimento, né? Apesar de ele ser um processo contínuo, mas a base ali já foi trabalhada, né? O nosso período na incubadora, o prazo já está finalizando. Então, os novos planos agora é buscar um novo ponto para a instalação da cervejaria, né? Um novo local. E aí, dependendo do que o espaço tiver de disponibilidade, um novo plano de negócios para ver as novas ações, né? A gente vai Tudo estar bem. Uma retomando aí. visitação, né? Uma visitação. Sim, a visitação nós já temos atualmente, né? A gente trabalha com Sim. workshop, né? Que é a visitação para conhecer o processo produtivo, um pouco da nossa história, um pouco da história da cerveja, as pessoas conhecem os insumos, os maltes, o lúpulo. Hoje a gente já tem uma produção local de lúpulo aqui em Santa Rita, que já estamos incluindo em todas as receitas que for possível. Como a gente tem uma variedade muito grande de lúpulos, né? Então eu não consigo ainda substituir todos, porque senão eu descaracterizo muito o produto, né? Sim. Então, nas que for possível, a gente já fez a troca, né, a substituição, e carrega aí com orgulho esse logo e esse trabalho junto com a gente, dos lúpulos Guará, lúpulo premiado, inclusive. E, e a segunda parte da visitação é uma degustação harmonizada. E aí a gente explora um pouquinho ali dos sentidos, né? As cores diferentes das cervejas, os aromas, os sabores diferentes, as nuances de cada estilo ali, apesar de poucos, mas a gente pega estilos bem diferentes e trabalha em harmonização, né? E aí a gente vai explorar um pouquinho mais isso, participação em eventos, desenvolvimento de receitas, vamos seguindo aí amadurecendo nesses 3 pontos assim que a gente considera que são os nossos caminhos aí que a gente foi se encontrando. E você, como mulher, está realizada, está satisfeita, principalmente no mercado que é muito masculino, né? Sim, sim. Eu me sinto muito satisfeita, me sinto muito feliz tendo me encontrado como empreendedora, e especialmente em Santa Rita, que tem uma coisa muito forte com o feminino, né? Desde o começo da cidade, com uma mulher tendo a ideia, né, de uma doação para um terreno para se fazer uma capela para Santa Rita. Ali, essa sementinha já veio do feminino, depois a gente tem mulheres importantes na história, assim, a Moreira, a Maria Bonita, e hoje as mulheres se envolvendo em vários setores aqui importantes da cidade. Então, tudo isso fortalece, né? E, e a mulher no mercado cervejeiro é um resgate de um espaço que até a Idade Média já era nosso, né? Então, é um caminho de retorno, de reconciliação da mulher com a cerveja, né? E de mostrar as possibilidades que a mulher pode ter também nesse mercado, né? Então, é de satisfação, é de desafios, muitos desafios, mas é de satisfação também. Nosso tempo está terminando, viu, Luciana? E o papo está bom, Uhum. mas queria que você deixasse uma mensagem, então, para as pessoas que vão nos assistir. Para os empreendedores, muita resiliência, correr atrás dos sonhos, é o pé no chão para desenvolver as ideias, as ações, sempre buscar parcerias. Sebrae é um parceiro muito importante para a gente aqui. Buscar outros produtores que possam te agregar também. O futuro é colaborativo. Então, quanto mais a gente trouxer pessoas de bem para o nosso lado,
melhor a gente caminha. Vai mais devagar, mas vai melhor. Te chega com mais sustância, como diz o mineiro, mais longe. É, é sempre bom trabalhar junto. Isso mesmo. Claro, sempre bom mesmo, né? Se dá certo, é Sim, ótimo. Muito obrigado, sim. querido, viu? Muito Eu que agradeço a obrigada. oportunidade. Eu já tomei a cerveja, mas não fui em degustação. Eu quero ir em degustação. Uma vez que eu Está for em Santa convidado. A Rita, eu próxima quero vez que vier a conhecer Santa essa Rita, ação. está convidado. É que é sempre bom. Eu gosto bastante. Muito obrigado, viu? E sucesso. Obrigada a você. Para todos nós. Grande abraço. Igualmente. Tivemos, então, conhecendo uma cerveja artesanal, outra cerveja artesanal mineira, lá no sul, na Santa Rita, do Sapucaí. Muito gostosa, muito bem apresentada. Quando vocês forem lá, vale a pena conhecer e degustar a cerveja, preparada pela Luciana e pelo marido. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.